Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é grande o Teu amor por cada um de nós. Nós te agradecemos por esse amor. Perdoa os nossos muitos pecados. Dá-nos uma fé vibrante, alegre, porque nós temos o maior presente que é a salvação. Não deixe que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação tire do nosso coração a alegria da salvação. Ó Deus, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2, onde Jesus diz o seguinte: Jesus saiu do pátio do templo, e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já imaginou o que aconteceria se você soubesse do futuro? Especialmente se você soubesse o dia em que você vai morrer? Para uns seria uma forma de se preparar melhor para este futuro. Para outros seria o desespero total. E para você, estimado irmão e irmã, como seria saber tudo o que vai acontecer com você no futuro? A partir do capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre o que vai acontecer no futuro. Jesus não fala para assustar ninguém, mas para prevenir, para preparar-nos para o que está por vir. Jesus começa falando sobre a linda cidade de Jerusalém. Os discípulos estavam fascinados com tudo de lindo que era a cidade. Mas Jesus diz uma coisa assustadora que talvez os discípulos nem imaginavam. Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Como seria destruída uma cidade tão imensa? Isso não poderia acontecer. Pois é, no ano 70 depois de Cristo, o exército romano invade Jerusalém e destrói tudo, inclusive o belo templo, e não deixa pedra sobre pedra. Hoje ainda existe um pedaço do muro de Jerusalém, que é chamado de Muro das Lamentações, por tudo que ocorreu ali. Tudo neste mundo, por mais esplendoroso que seja, um dia vai acabar. Veja, por exemplo, nós mesmos. Dia a dia, mês a mês, ano a ano, estamos caminhando para o nosso fim, para a morte. Veja um carro, uma casa, qualquer coisa. Tudo tem começo, meio e fim. Por que tudo tem começo, meio e fim? Porque desde o início da criação, o ser humano se afastou de Deus, pecou e fez com que a criação que Deus criou para ser eterna fosse corrompida pelo pecado, e a consequência do pecado é a morte ou o fim. Lembra o que Deus disse para Adão lá em Gênesis 2, 16 e 17? De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Tudo no mundo tem começo, meio e fim, porque o ser humano trouxe essa desgraça sobre a criação com o seu pecado.
Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para consertar este estrago que o ser humano fez. Ele sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus por cada pecado que cada ser humano cometeu, comete e cometerá. Com o seu sofrimento e morte na cruz, Jesus conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Agora, para nós cristãos, a vida tem um começo quando nós nascemos e tem outro começo quando nós somos batizados e somos feitos cristãos. Tem um meio, que é a nossa vida como cristãos neste mundo, para a honra e glória de Deus, segundo a sua palavra. E tem um fim para este mundo quando morrermos. Mas tem uma continuação da nossa existência no céu, até que Jesus volte em glória, ressuscite os mortos, eleve os que creram nele e viveram a fé neste mundo, em corpo e alma, para o novo céu e nova terra que Deus vai criar para nós. Como diz Apocalipse 21, 1-7. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Diante de tudo isso, estimado irmão e irmã, o que você está pensando agora? Eu penso o seguinte: vamos viver uma vida com Cristo, buscando em primeiro lugar na vida, no meditar da palavra de Deus, na oração constante, no participar ativamente na igreja e vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, porque esta é a única coisa que no final desta vida levaremos. Esta é a única coisa que poderá nos salvar, a nossa fé em Cristo. Coisas materiais precisamos para viver aqui, mas elas vêm e vão. Por mais poderosas que sejam, como Jerusalém era, um dia todas acabam. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim em Colossenses 3, 1 e 2. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós recebemos uma nova vida. Somos cristãos. Que nós possamos viver a nossa vida segundo a Tua Santa Palavra, na fé em Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Que tudo o que fizermos, falarmos e pensarmos seja para Te servir e Te adorar. Não deixe, ó Deus, que nos apeguemos às coisas materiais deste mundo que são finitas e passageiras, mas que a nossa mente e o nosso coração estejam firmados em Cristo, na Sua Palavra, na oração e na igreja. Que possamos proclamar para este mundo que tudo tem fim, somente Cristo é eterno e permanece conosco mesmo após a morte. Que a alegria da salvação seja o nosso tesouro.
Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.